Igreja, esse é o momento onde haverá o crescimento, haverá o conhecimento, onde faremos a leitura da palavra. Como sinalado no boletim, na sua página 9, nós faremos a leitura de Neemias, capítulo 9, versículo de 1 ao 15. Repito, versículos de 1 ao 15, não é até o 37. Nessa Bíblia comemorativa que está aí, ou que vários de nós usamos, fica na página 450. Nós faremos a leitura de pé, de forma alternada, e a gente pede para que você de casa, que também nos assiste, também faça a leitura, também acompanhe a leitura bíblica. Ela complementa a palavra, ela nos alimenta, nos traz, afinal somos o povo do livro, o povo da Bíblia. E assim faremos a leitura. Neemias 9, de 1 a 15, arrependimento e confissão de pecados. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. A linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Quedani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Absabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Ó tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à tua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigarzeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividistes o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízo reto, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Todos, pão dos céus
lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes fizestes brotar na sua sede. E lhes dissestes que entrassem para possuírem terra, que com mão levantada lhes jurastes dar. Amém. A igreja pode se assentar. E com essa palavra que nos remonta à história tão maravilhosa, meditemos na palavra. Estejamos em oração pelo pregador, como já o fizemos, para que o próprio Espírito Santo, qual coluna de fogo, fale através do reverendo Renato Porpino, nosso pastor. Que seja alimento para os nossos corações, que seja conhecimento para as nossas mentes, engrandecimento para nosso espírito. Estejamos em oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidar a você a permanecer com a sua Bíblia aberta no livro de Neemias, no capítulo 9. Àqueles que estão com a Bíblia comemorativa, este texto se encontra na página 450 do Antigo Testamento. Este já é o 9º domingo no qual nós temos exposto o livro de Neemias dominicalmente, a cada domingo um capítulo. E hoje nós estamos no capítulo 9. A série tem por título Edificação, o caminho da maturidade. E nós temos olhado para este texto. E hoje nós vamos especificamente caminhar no capítulo 9, eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta. Nós vimos no capítulo 8 que o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus, lida, exposta e explicada por Esdras. Nós aprendemos no domingo próximo passado que a palavra atrai pessoas, que a palavra instrui pessoas e que a palavra transforma pessoas. Inevitavelmente, a leitura, a explicação, a exposição, a aplicação da palavra de Deus trouxeram àqueles irmãos do passado choro pelo pecado e alegria em Deus por uma nova vida, pela reconstrução dos muros. E o resultado foi a restauração não apenas da cidade, não apenas dos muros, não apenas das portas, mas a restauração das vidas diante de Deus. E então nós chegamos no capítulo 9 e eu quero destacar esta reunião que acontece em torno da palavra. São 24 dias em torno da palavra, líderes e liderados. Nós vemos isto em diversos textos, em diversos versículos do capítulo 8 e do capítulo 9. Aqueles irmãos tinham fome da palavra, liam a palavra, queriam ouvir sobre a palavra, se alimentavam da palavra e gostavam à medida que entendiam a palavra. E o estudo gerou obediência e, inevitavelmente, um reavivamento àqueles que precisavam de restauração, não apenas física, mas espiritual. Não há nenhum outro relato bíblico de um culto tão impressionante quanto esse. 24 dias, irmãos. O povo se reuniu, pelo exemplo dos líderes, praticamente um mês ao redor da palavra. Buscar a Deus pela palavra, que é o que nós, da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, temos feito para a glória do Senhor e para a edificação da igreja, inevitavelmente gera consequências. Quando nós abrimos a palavra como igreja e olhamos apenas para ela, nós não queremos ouvir a respeito de histórias que aconteceram na minha vida. Nós não queremos ouvir a respeito das filosofias e tendências desse mundo. Nós olhamos para a palavra e quando nós fazemos isto, inevitavelmente consequências e resultados acontecem.
E é exatamente sobre isto que quero conversar com você nesta manhã. Efeitos da palavra de Deus na vida humana. Porque no capítulo 8 a palavra de Deus foi exposta. E a partir do capítulo 9, então, nós vemos as consequências dessa exposição da palavra. Então você, meu irmão, que tem anotado os temas dos sermões, e o pastor particularmente ama quando vê a igreja trazendo cadernos, blocos, e anotam, porque isto me soa crentes de Bereia. Aqueles que anotam, chegando a casa, comparam com a palavra de Deus, aprendem outra vez. Isso é uma bênção. Então você que gosta de anotar os temas dos sermões, efeitos da palavra de Deus na vida humana. Permaneça com a Bíblia aberta, nós vamos aprender. Os versos que vão do 1 ao 5, que serão lidos à medida que o pastor for expondo o texto, nos traz um primeiro efeito. A palavra de Deus gera quebrantamento. Eu vou repetir. A palavra de Deus gera quebrantamento. Olha o que nos diz o verso 1, queridos, capítulo 9, verso 1. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Neemias menciona que houve contrição. Depois que a palavra de Deus é pregada, o povo sai da festa, no capítulo 8, nos versos que vão do 13 ao 18, sai desse ambiente de comemoração para o jejum, para a contrição. Nos diz o verso 1 que o povo se absteve de comida como uma forma de quebrar a rotina de satisfação. O povo jejuou e cobriu-se de pano de saco. E este é um símbolo bíblico para contrição, para arrependimento, para profundo quebrantamento. O povo reconheceu o seu pecado. Meus irmãos queridos, se nós queremos outro tipo de vida, outro tipo de família, outro tipo de igreja, isto começa com a exposição da palavra, gerando em mim e em você quebrantamento, humilhação. Não podemos adorar a Deus antes de contemplarmos a nossa própria realidade. Inevitavelmente, nós precisamos lembrar do Salmo 51, verso 5, que afirma: a minha realidade é a sua. Nós nascemos em iniquidade e fomos concebidos em pecado. Há que se ter uma postura diante de Deus de contrição, de quebrantamento. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, a palavra de Deus diz, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Neemias afirma então que há uma necessidade de estar com o coração contrito, olhando para quem é. Mas o texto sagrado diz que este quebrantamento se desenvolve. Porque a palavra de Deus gera quebrantamento, e nós vemos isto na contrição. Mas o verso 2 chega, e ele diz o seguinte: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Uma vez que a palavra de Deus é exposta à sua vida, isto gera quebrantamento, e este quebrantamento se manifesta em primeiro lugar com contrição, com choro pelo pecado. Mas isto também se manifesta por meio da confissão de pecados, por uma vida de santidade, de afastamento daquilo que o Senhor não quer para mim e não quer para você. O texto segue dizendo que eles se apartaram, que eles se afastaram, que eles abandonaram aquilo que não era de Deus para eles.
Quando somos iluminados pela verdade, nós deixamos de nos justificar, de trazer para nós discursos de autorreconhecimento, como que burlando as normas diante de Deus, como se isso fosse possível. Este momento é o momento de sermos confrontados pela palavra, e a palavra diz para mim e para você: aparte-se daquilo que não agrada a Deus. Pastor, mas o senhor vai falar de pecado num domingo pela manhã, no século 21? Sim! Porque não existe aquele que foi ministrado pela palavra que não chore pelos seus próprios pecados e que não seja levado a uma vida de santidade. Se agora existem mágoas no seu coração, ressentimentos e rancores perversos, inimizades, isso é pecado, querido. Não adianta estar aqui todo domingo sendo ministrado, se o seu coração não chora pelos seus pecados e se você não os abandona. Se você tem desejo de poder, vaidade, prepotência, orgulho, isso é pecado. Se a sua vida é marcada por traições, por adultérios, por mentiras, isso é pecado. Se a sua vida é marcada por desejos ou práticas homossexuais, ou quaisquer outros pecados da área sexual, pedofilia, promiscuidade, sexo antes ou fora do casamento, em nome de Jesus, entenda, isso é pecado. Ainda que o Burger King queira dar uma outra visão para isso. É pecado. Insubordinação, maledicência, desrespeito, isso é pecado. Idolatria a pessoas, a sistemas, a pensamentos e filosofias, isto é pecado. Se a sua vida é marcada por agressões à esposa, ao marido, a filhos, isso é pecado. E não adianta dizer que nós somos avivados, que nós somos aqueles alcançados pela palavra, se nós não vivermos com o coração contrito, chorando diante de Deus, porque por vezes cometemos atos que contrariam a vontade do Senhor, e se nós não os confessamos, não os abandonamos diante de Deus. Precisamos clamar ao Senhor, por meio do seu Espírito, para que Ele nos leve à contrição. Quantas vezes nós naturalizamos o pecado? Normalizamos o pecado, renomeamos o pecado. Estava numa barbearia no dia de ontem e ouvi alguém dizendo: ele não traiu a mulher, este é o desejo de caçador do homem. Isto é o que o mundo faz, não o que o servo de Deus faz. Tão bonitinha a propaganda inclusiva do Burger King. Isto é o discurso do mundo. O servo de Deus ama o homossexual, mas continua dizendo que homossexualidade é pecado. Tristeza pelo pecado. Quanto tempo tem que você não chora pelos seus pecados? O quebrantamento bíblico começa com contrição. E ele passa necessariamente pela santidade. Tem que haver mudança de rumo. Tem que haver abandono de pecado. Rompimento, virada de chave, mudança de vida. E você tem que falar disso para Deus.
Você tem que confessar isso para o Senhor. E nós vamos mudar totalmente a metodologia agora. Porque uma vez ouvindo e sendo ministrados pela palavra, nós vamos fazer isto neste momento. Será que não é a hora de você se entristecer pelos seus pecados? Eu quero pedir a você que feche os seus olhos numa oração de contrição diante do Senhor agora. Se você não se entristece pelos seus pecados, é uma boa hora para dizer: Senhor, eu preciso me entristecer, porque eu aborreço seu coração. E você vai dizer para o Senhor: me dá forças para eu romper com isso. Me ajuda, Senhor, a abandonar isso. E não fale para Deus que você é pecador, fale para Ele dos seus pecados. Porque a palavra de Deus gera quebrantamento. Senhor nosso Deus, nós nos quebrantamos na Tua presença. E nos entristecemos, Senhor. Porque por vezes sentimentos que não devemos ter, estes nós temos. Porque pensamentos que não deveriam povoar a nossa mente, por muitas vezes, são com eles que acordamos. Porque as nossas ações e as nossas omissões, por muitas vezes, não concorrem para a glória do Teu nome. A Tua igreja, Senhor, chora nessa hora. Esse lugar vira uma sala de parto em que nós choramos e nos contristamos na Tua presença. E nós pedimos que por meio do Teu Espírito o Senhor nos santifique. O Senhor nos dê forças para abandonar pecados. Que o Senhor nos ajude a romper com o modelo, com o atual status quo. Nós confessamos ao Senhor aquilo que somos. E nós só fazemos isto porque fomos ministrados pela Tua palavra, que gera em nós quebrantamento. Faze isto na catedral, Senhor. Faze isto neste lugar. Para que nós experimentemos verdades espirituais da Bíblia nos dias de hoje. Levanta uma geração, Senhor, quebrantada na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A primeira consequência da palavra é que ela gera quebrantamento. Mas em segundo lugar, a palavra coloca o povo no caminho da adoração. Os versos 4 e 5 nos dizem assim: os levitas se puseram de pé e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Verso 5. E disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bem dizer. Inevitavelmente lembramos de Vencedores por Cristo, de Guilherme Kerr, que cantou esta linda poesia. O povo que se levanta de quebrantamento inevitavelmente vai contemplar quem Deus é. Mas nós podemos fazer a leitura de trás para frente também. Só é capaz de adorar a Deus aquele que se levanta quebrantado. Só os que choram pelos pecados podem se alegrar pelo perdão. Somente os que estão contritos em razão da natureza destruída, pecaminosa, é que podem se alegrar porque Deus tem misericórdia. Os levitas têm uma visão gloriosa
Quando eles dizem para o povo: levantai-vos, vocês confessaram, vocês se rasgaram diante de Deus, vocês colocaram o pecado diante dele, então levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e que ultrapassa todo louvor. Ele nos alcançou com perdão, Ele nos alcançou com misericórdia, Ele nos alcançou com a sua graça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Ele nos alcançou com perdão, queridos. Isso nos faz adorá-lo, e isso nos faz reconhecer que Ele é o Criador. Olha o verso 6. Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu e os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus Te adora. Eles reconhecem e eles são instruídos a reconhecer que Deus é o Criador. Que cântico de adoração, queridos. Que seja este o seu cântico agora. E afirmar que Deus é o Criador significa algumas verdades. A primeira delas é que se Ele é o Criador, tudo é dele. Quando a palavra de Deus diz que Ele criou os céus e a terra, diz que a totalidade do que foi criado é dele. E por causa disso, tudo pertence a Ele. Nós temos uma falsa impressão de que a nossa vida pertence a Ele e o resto não. De que a cultura não pertence a Ele, de que a arte não pertence a Ele, quando isto é uma inverdade bíblica. Se Ele é o Criador dos céus e da terra, tudo é dele, você é dele, eu sou dele, a cultura tem que ser ressignificada por Ele, a arte tem que ser tocada por Ele, Ele é o Criador. Se a primeira verdade é que tudo é dele, em segundo lugar, se Ele fez todas as coisas foram feitas com um propósito dado por Ele. Deixa eu fazer um parênteses aqui apenas para te explicar uma coisa. Dizer que o Senhor é o Criador coloca a ontologia acima da epistemologia. Vou repetir. Afirmar que Deus é o Criador coloca a ontologia, aquilo que o ser é, acima da epistemologia, aquilo que o homem significa. Existem pessoas hoje dizendo: o meu filho vai nascer, e quando ele estiver grande, ele vai escolher o que ele vai ser. Isso significa que a epistemologia está acima da ontologia. E a palavra de Deus, quando nós dizemos que o Senhor é o Criador, nós queremos dizer que tudo é criado com o propósito dEle, que tudo foi criado com um propósito a priori, mesmo antes de as coisas existirem, elas são chamadas a cumprir um propósito com uma definição. A ontologia está acima da epistemologia. Deus é o Criador. E nós seguimos adorando a Deus. Isso tem que nos levar à adoração. E o verso 6 diz: e tu preservas a todos com vida. Ele é o Criador, mas Ele é o sustentador. Ele é o preservador da vida. Deus não apenas nos criou e nos abandonou. Ele criou você e sustenta você. Ele fez com que você, que foi um ovo no ventre de sua mãe, fosse tornado um bebê, e que saísse, e que virasse um ser, e que criou você desde os primeiros dias, mas sustentou você desde todos eles. Existe uma teoria que foi inaugurada por Cícero, mas que tornou-se mais conhecida na boca de um homem chamado William Paley, no século XIX, que é a teoria do Deus relojoeiro. Cícero pensou
e William Paley desenvolveu a teoria de que Deus deu cordas no mundo e deixou o mundo à sua própria sorte. Esse Deus de William Paley não é o meu. O meu Deus é o Deus que criou a minha vida e que tem a minha vida na palma das suas mãos. É aquele que está cuidando de você e de mim agora. É aquele que, afastado do qual nós não podemos viver. É aquele que, se nós fugirmos para onde quer que nós formos, lá Ele estará, como diz o salmista. Ele é o preservador da vida. Mas diz o verso 6 que Ele é o Senhor. E dizer que o nosso Deus é o Senhor significa que Ele é o soberano, que Ele dirige a história, que Ele governa as nações, que Ele coloca reis no trono e tira reis do trono, que levanta nações e que destrói nações. Significa dizer, conforme a confissão de fé de Westminster, no capítulo 3, que Ele faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, livremente. Ele governa a história, querido. Ele é o Senhor. A palavra de Deus é ministrada. E a primeira consequência é o quebrantamento. Mas uma vez quebrantados, nós somos levados a adorá-lo. E nós dizemos que Ele é, sim, o Criador de todas as coisas. Que Ele é o preservador de todas as coisas. Que Ele é o Senhor. Mas o texto segue. E o verso 7 diz assim: Tu és Senhor, o Deus que elegeste a Abraão. Olha que coisa linda, escute isso. Isso nos leva à adoração. E quando nós quebrantamos o nosso coração e somos levados à adoração, nós dizemos: o Senhor é o Criador, o Senhor é o preservador, nosso Pai é o Senhor, mas o Senhor é o Deus que elege. A eleição é divina, é soberana, é graciosa, é livre, é incondicional, é cristocêntrica e proposital. Ele nos escolheu. Conforme Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 4 e 5, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Da mesma forma que Deus elegeu, escolheu, predestinou a Abraão, Ele fez isso comigo, meu irmão. Fez isso com você. E isto deve estar nos nossos lábios em adoração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que elege, mas não apenas isto. O próprio verso 7 diz: para dares, Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste o nome Abraão. O Senhor é aquele que elege, mas é aquele que chama eficazmente. Deus não apenas escolheu Abrão, mas o tirou da terra dos caldeus, tirou da sua idolatria e o chamou de forma irresistível, mudou a sua história. Nós podemos adorá-lo nessa manhã, porque aqueles que são tocados pela palavra, inevitavelmente são quebrantados em Deus. Mas uma vez quebrantados, são levados ao lugar de adoração, em que nós dizemos: o meu Deus é o Criador, o meu Deus é o preservador da vida, o meu Deus é o Senhor, o meu Deus me escolheu, e eu não posso dizer não para Ele, porque todos quantos Ele chama, vêm rendidos aos seus pés. O meu Deus me escolheu, e me chamou, e me vocacionou. Nós podemos adorar dessa forma. E nós vamos fazer isso agora, porque a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos falar daqui, como falaram os levitas: levantai-vos. Levantai-vos. Bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da sua glória.
eu quero convidar você a fechar os olhos. E você vai fazer a sua oração de adoração. Diga para Deus: o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas. A minha vida está nas tuas mãos. Eu te adoro nessa manhã porque o Senhor me escolheu. E uma vez escolhido, o Senhor me chamou. E uma vez chamado, eu sigo ao Senhor. Faça a sua oração agora aí, querido. Eu não sei quanto tempo tem que você não faz uma oração de adoração assim. Você não vai pedir nada. Você vai levantar as suas mãos ao Senhor e vai dizer: eu te adoro nessa manhã. Bendito seja o nome da tua glória. Uma vez quebrantados, Senhor, na tua presença, uma vez contritos pelos nossos pecados, uma vez deixando os nossos pecados, uma vez perdoados pelo Senhor, nós entendemos quem o Senhor é, o Deus Criador de cada um de nós, o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor que escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles existia. Mas o Senhor não apenas nos criou, o Senhor nos mantém nas suas mãos, Senhor. Muito obrigado, porque tudo está no teu controle. Nós não estamos abandonados nesse mundo. Tu és o Senhor. O diabo está sujeito a ti. O mundo está sujeito a ti. As nossas vidas estão sujeitas ao Senhor. Tu és o Senhor que escolhe, que elege, que predestina segundo a tua boa vontade. E uma vez eleitos, o Senhor nos chama. E o teu chamado é irresistível, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós te adoramos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Consequências da palavra de Deus? Ela gera quebrantamento. Ela nos leva a um caminho de adoração. Mas em terceiro e último lugar, a palavra permanece transformando pessoas. O verso 7 diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus. E lhe puseste um outro nome, Abraão. Deus mudou o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, pai de uma grande nação. Deus mudou o coração, o caminho, a vida, o futuro, a eternidade. Abraão esperou 25 anos até Isaac nascer, e depois que ele nasceu, o Senhor pediu que ele sacrificasse Isaac, e Abraão creu que o Senhor ressuscitaria o seu filho. E aí Deus propôs à descendência de Abraão bênção sem medida. Comparou a descendência de Abraão às estrelas do céu. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sabe quem faz parte da descendência de Abraão? Carol respondeu: eu, pastor. Eu também. Segundo a palavra do Senhor, por meio de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versos 28 e 29, nós somos descendência de Abraão. Assim como Deus fez com Abraão, transformando a sua sorte, mudando a sua vida, mudando o seu coração, Ele continua a fazer isto comigo e com você, por meio da palavra, todo dia. É por meio desta permanente transformação pela palavra,
que todos os dias somos levados a crer que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. O verso 8 diz assim: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas. Seguir sendo transformado pela palavra todos os dias, ser relembrado de que o Senhor cumpre as suas promessas. Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. As promessas do Senhor sobre a sua vida não vão passar. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, verso 25: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E alguém pode dizer: mas pastor, eu não sou o melhor crente do mundo. Eu também não. Mas Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, no verso 13, traz uma mensagem para mim e para você. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele vai cumprir as suas promessas, apesar de nós. Por meio dessa transformação permanente da palavra, é que todos os dias nós somos levados a crer que Deus é aquele que liberta o seu povo. O verso 9 diz assim: viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Ser transformado pela palavra todo dia é crer que Ele continua libertando pessoas, tirando pessoas dos grilhões. Sobre nós não há encantamento, sobre nós não há olho grande, sobre nós não há nenhum tipo de prisão do diabo. Ele continua libertando pessoas, e sermos tocados pela palavra, sermos transformados pela palavra, significa crer que Ele continua sendo libertador todos os dias. A ênfase de todo esse texto é sobre o que Deus fez. Viste, ouviste, fizeste, dividiste, lançaste, guiaste, desceste, falaste, deste, juraste. Todos os verbos são o que Deus fez, não aquilo que o povo fez. Ele continua sendo o Deus que faz. E por meio dessa permanente transformação pela palavra, todos os dias somos levados a crer que Deus é aquele que opera milagres. Versos 10 e 11 dizem assim: fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Ser transformado pela palavra todo dia é ser relembrado que o nosso Deus continua operando milagres. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Século 21, amém? Todo mundo no século 21? Amém, amém. Igreja reformada, amém? Louvado seja Deus, somos reformados. Igreja presbiteriana, amém? A primeira do Brasil. Nós cremos em milagres. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e assim será para sempre. O maior milagre, não tenho dúvida, é a conversão da alma humana. Mas Deus continua tendo poder de abrir mares, de abrir portas e de trazer à existência as coisas que não existem. É isso que a palavra te ensina todo dia e permanece transformando você. Concluindo, a palavra de Deus gera em nós quebrantamento, nos coloca num caminho de adoração e permanece transformando a cada um de nós. E João, o evangelista, vai dizer no capítulo 1:
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é o Verbo encarnado, Jesus é a palavra encarnada, e estar diante de Jesus é necessariamente estar quebrantado, é necessariamente estar em adoração, e é necessariamente ser transformado por Ele todos os dias. Assim, a nossa oração é que Deus faça isso conosco como igreja, que Ele nos quebrante, que Ele coloque a catedral num constante caminho de adoração, e que Ele continue nos transformando todos os dias, para a glória do Seu nome, para a glória da palavra que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus nos abençoe e nos edifique, em nome de Jesus. Amém.